Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário. Vamos à aula de hoje? Vamos lá. Aula 39, objeto de conhecimento, relação do texto com o contexto de produção e experimentação de papéis sociais. Detalhamento, características e elementos estruturais dos gêneros. Muito bem. Vamos à aula? Vamos lá. Vamos falar sobre alguns textos. Vamos começar pelo texto jornalístico. Muito bem. Os textos jornalísticos são textos veiculados pelos jornais, pelas revistas, rádio, televisão, internet, os quais possuem o intuito de comunicar, de informar sobre algo. Também temos aqui mais informações, olha só, mais informações. A linguagem jornalística é em prosa, e deve ser clara, simples, imparcial e objetiva, do modo a expor para o emissor as informações mais relevantes sobre o tema. O receptor, o emissor deve indicar todas essas características e o receptor indicar ali essas informações mais relevantes sobre o tema. Muito bem. Vamos falar um pouco aí sobre linguagem jornalística, vamos falar sobre notícia. Olha só, observe aí. Muito bem, temos aí a notícia e a definição, o uso da notícia, como entender a notícia, como entender uma opinião no meio da notícia, como entender um fato. Muito bem, olha só. A notícia é um gênero textual que apresenta o registro de, olha só, importante, de fatos de interesse geral. Fatos, ok? Não opinião. A notícia vai apresentar fatos, ou seja, tudo aquilo que ocorreu, sem que a opinião de quem os escreve a respeito dos acontecimentos seja revelada. Essa seria a premissa, né, da notícia. Mas notamos que nas notícias também você vai observar a opinião ali no meio. Então você tem que saber o que é o fato, o que realmente aconteceu, ou o que é uma opinião de alguém, do jornalista que está escrevendo. Muito bem. Sua finalidade é informar as circunstâncias em que ocorrem esses fatos registrados. São características aí da notícia. Muito bem, vamos falar um pouco mais ainda sobre notícia. Durante séculos, os jornais impressos, olha só, os jornais impressos eram o único meio de divulgação de notícias. Com o avanço das tecnologias, isso aqui é importante, observe aí. De transmissão de informação, no caso a rádio, a televisão e principalmente a internet, no momento que nós vivemos, o contexto de circulação de notícias foi radicalmente alterado. Muito bem, olha só, vamos comentar um pouco a respeito dessas características anteriormente, como funcionava. Bem, as notícias, a circulação das notícias se davam através ali, durante séculos, durante muito tempo, por jornais impressos, jornais tradicionais. Então, a notícia ocorria hoje, você só ia saber os detalhes no outro dia, na banca de jornal, ou às vezes nem sabia, ia saber no outro dia. Diferente do que ocorreu aí com os avanços tecnológicos, principalmente com a internet, você está em casa, acontece alguma coisa na Europa, você já está sabendo aqui pelo seu celular. A notícia ela é automática, entendeu? Então, notem aí essa mudança, esse avanço tecnológico da circulação da notícia. Anteriormente, nos jornais tradicionais, nos jornais impressos, você tinha que esperar um outro dia para saber das notícias. Agora não, na palma da sua mão, você está lá no seu computador, na própria televisão, é automática ali a informação, ok? Muito bem. Vamos falar um pouco aí sobre os leitores de certos veículos, o perfil dessas pessoas, olha só. Então, assim como a notícia, os leitores de notícias, há perfis diferentes de leitores. Há as notícias para os adolescentes, há notícias para quem gosta de esporte, há notícias para quem gosta de moda, há notícias para quem gosta de
economia. Então, há vários perfis aí de informação, né? Então, temos aqui, por exemplo, vamos falar assim, sobre moda. Alguém que gosta de moda, meninos, meninas, você pode acompanhar pela internet, em youtubers, né? Também eles vão trazer informações, apesar de não ser jornalistas, mas vão trazer informações, vão trazer notícias do mundo fashion, do mundo da moda, do mundo da maquiagem. Também você pode acompanhar o esporte, futebol, por determinadas notícias de determinados portais que vão abordar o esporte, esportes, não só o futebol, né? Automobilismo, esportes radicais. Então, notem que o perfil dos leitores ele vai modificar conforme o interesse. Pode ser pessoas mais jovens, pessoas com mais idade, pessoas, mulheres, homens, adolescentes. Então, o perfil dos leitores de notícia ele vai variar bastante, ok? Conforme o tipo de notícia e o interesse também. Então, olha só, mais informações aí que nós temos aí. Os jornais, de modo geral, trabalham com um perfil de interlocutor universal, ou seja, o texto ele vai servir tanto para o adolescente, quanto a criança, quanto a pessoa mais madura, digamos assim. Então, eles vão trazer um texto simples, um texto direto, um texto que possa ser decodificado por todo tipo de leitor, ok? Muito bem. Essas notícias, além de ser vinculado por revistas, por portais de notícias, também elas são também veiculadas pelas redes sociais. Muito bem. Olha só o tema do texto jornalístico. Então, eles podem ser veiculados aí pelo YouTube, pelo Twitter, Facebook, TikTok e outras redes aí, né? E outras redes, Instagram. Então, são coisas, as notícias elas vão viajar, digamos assim, por esses diversos tipos de redes sociais. Então, lá que você vai encontrar. A notícia ela informa fatos. Vamos voltar à informação anterior das redes sociais. Olha só. A notícia ela informa fatos de maneira objetiva e aponta as razões e os efeitos. O tema de um texto é as informações apresentadas do assunto abordado. Muito bem. O que é importante você observar nas notícias, nos textos jornalísticos? É a diferença entre fato e opinião. O fato, aqui comigo, olha só, o fato, como nós vimos lá no conceito de notícia, um fato, é algo que aconteceu. Não tem como mudar aquilo. Aconteceu o fato, foi noticiado aquele fato. Então, é um fato, não tem como mudar. Um acidente ocorreu, esse acidente ele vai ser noticiado. Então, é um fato, não tem como mudar aquilo, ok? Muito bem, mas você tem que saber diferenciar na hora que você lê a notícia, saber se tem alguma opinião de quem escreveu. Então, é importante que você saiba isso. O que é um fato, o que é uma opinião. Vamos ver o conceito de fato e opinião? Observe aí. Então, o que vem ser um fato? Fato é uma coisa ou ação feita. É uma ação que não tem como mudar. Ela foi feita, essa ação. É um fato, é um acontecimento. Um acontecimento. Aquilo que se trata, o que é real. Olha só aqui, ó. É o que é real, o que aconteceu realmente. É um fato. Olha só. Muito bem. Então, este é a definição de fato. A definição de opinião é o seguinte, olha só. O que é? É a maneira de opinar, ou seja, é algo pessoal. É algo pessoal. O jornalista, ele vai escrever o fato, e se ele tiver uma opinião, incluir na notícia, você tem que saber que aquilo ali não é um fato. É uma visão pessoal, uma visão do jornalista, uma maneira de opinar, um modo de ver pessoal. Olha só. Então, é um parecer que ele dá sobre algo, mas é pessoal, é uma opinião dele, ok? É um voto emitido, é uma manifestação a respeito de um certo assunto. Então, é uma opinião. Uma opinião, ele não é um fato, não é uma notícia, é algo pessoal, é algo que a pessoa que escreveu pensa, é algo que eu penso sobre algo, é algo que você pensa sobre algo, é uma opinião sua, assim como pode ser uma opinião minha, como pode ser uma opinião do
jornalista. Então, o fato ele não vai mudar. O fato é aquilo mesmo, não se muda o fato. O que se muda é a opinião. Cada um tem uma opinião sobre algo, ok? Falando mais aí sobre fato e opinião, observe aí. Com base nessas definições, vê-se que o fato é algo que aconteceu, uma informação a ser transmitida. E a opinião é alguém que pensa sobre esse fato, né? Então, olha só aqui, ó. Temos aqui um fato. Olha só, um fato. Uma notícia. Municípios recebem hoje vacinas para iniciar o combate à Covid. Tá, então é uma notícia antiga que nós trouxemos aqui. Mas isso aí é um fato. Ocorreu, não é uma opinião. É um fato, é uma notícia. Municípios recebem hoje vacinas para iniciar a Covid. Temos outros fatos aqui, ó, né? Outros fatos. Só não é fato esse aqui, ó. Flamengo volta a vencer, isso aqui é notícia antiga, né? Então isso daqui não é um fato. Vou riscar aqui. Muito bem. Então é isso aí, olha só. Aí temos aqui depois, ó, algumas informações, ó. 6 profissionais aqui embaixo, ó, né? Então temos aqui a chamada e temos aqui, daqui a pouquinho nós vamos aprender o nome dessa estrutura aqui, ok? Então, olha só, aí vem aqui a informação. 6 profissionais da área de saúde foram os primeiros vacinados no estado. Agora, 100.000 doses vão ser distribuídas entre as cidades para aplicação em 48.000 pessoas. Entre elas estarão enfermeiros, médicos em asilos indígenas. Isso aqui é uma notícia, isso é um fato, isso ocorreu, não é uma opinião, ok? Muito bem, olha só. Agora vamos à próxima informação a respeito de fato e opinião. Um acidente ocorreu na manhã de ontem. Ok, aqui seria uma manchete, né? Seria uma manchete, seria um fato. Um acidente ocorreu na manhã de ontem. Seria um fato. Aí, um fato que foi hipoteticamente registrado. Aí segue aí, ó. É um fato, mas se o jornalista diz assim, ó. Aí se o jornalista vem e diz assim: o trágico acidente ocorrido na manhã de ontem poderia ter sido evitado. Aí é uma opinião do jornalista. Por quê? Porque como é que ele sabe que poderia ser evitado? Ele estava lá, né? Por que deveria ser evitado? Poderia ser evitado. Então, nesse caso aí é uma opinião, não é um fato, ok? Então, ele diz lá, o trágico acidente ocorrido na manhã de ontem poderia ter sido evitado. Com base em quê? Né? Então, notem aí que não é um fato, é uma opinião que o jornalista traz na notícia, ok? Muito bem. Então, vamos prosseguindo aí, olha só. O uso do trágico e da frase poderia ter sido evitado são marcas que revelam a opinião do autor, ou melhor, a sua visão sobre os fatos, ok? Muito bem, agora nós trouxemos aí uma notícia para você que diz assim, ó. Novo Parque Temático de Ciências abre as portas em nossa cidade. Conheça o Parque das Maravilhas, um lugar para aprender e encantar com a ciência. Prosseguindo aí, olha só. Nossa cidade acaba de ganhar um presente incrível para os amantes da ciência e para todos aqueles que buscam aprender de forma divertida e interativa. O Parque das Maravilhas, um novo parque temático dedicado à ciência, abriu suas portas para o público, prometendo uma experiência educativa e inesquecível para crianças, jovens e adultos. Agora nós vamos analisar desse texto aí o que é um fato. O que é o fato? O que nós podemos tirar de fato aí dessa notícia que nós lemos? Primeiro, o fato, olha só. O Parque das Maravilhas oferece uma variedade de atrações que exploram diferentes áreas da ciência, desde a física, a química, até a biologia e a astronomia. Então, o parque, ele foi inaugurado e tem essas características aí. Essas características são características do parque. É um fato. Nada vai mudar. Nada vai mudar. Ok? Muito bem. Então, vamos prosseguindo, vamos ver. Temos mais informações sobre fato. Ó. Com exposições interativas, isso é informação que o parque tem, realmente, experimentos práticos, demonstrações fascinantes. Poderíamos dizer que essas demonstrações fascinantes poderia ser uma opinião, não é isso? Poderíamos ser. Por que é fascinante? Né? O que é fascinante para ele pode não ser fascinante para mim. Não é isso? Não pode ser algo legal para mim. Eu vou participar lá, mas não achei fascinante. Então, é uma opinião.
Os visitantes têm a oportunidade de mergulhar no mundo do conhecimento científico de maneira única e envolvente. Ok, aí temos fatos. Temos fatos. Notem aí que só nesse texto, nesse trecho, já encontramos aí uma opinião, né? Quando ele diz ali demonstrações fascinantes. Isso é uma opinião dele, porque o que pode ser fascinante para ele, para mim pode não ser, ok? Muito bem, prosseguindo, temos mais informações a respeito aí do nosso texto. Vamos lá? Próxima informação. Opinião, olha só, o que tem de opinião aí no texto? É uma iniciativa louvável, olha só, aqui é uma opinião dele, é louvável. Opinião do jornalista, né? Por que é louvável? Poderia ser algo obrigatório da prefeitura, né? Não é louvável. Que proporciona às crianças e jovens a oportunidade de aprender de uma forma lúdica e estimulante. Então, ele vai trazer aí uma opinião, ok? Vai trazer uma opinião. Muito bem, prosseguindo, temos mais informações para você? Temos mais informações, vamos lá, olha só. Então, o que nós podemos dizer aí a respeito? Os fatos são declarações que podem ser comprovadas objetivamente. No texto, o fato principal é a abertura do Parque das Maravilhas em nossa cidade. É algo tangível, é verificável, já que o parque foi inaugurado e está disponível para a visitação. Já a opinião, as opiniões são declarações baseadas em sentimentos, em crenças, julgamentos pessoais. No texto, a opinião está presente quando se menciona que o Parque das Maravilhas é uma iniciativa louvável, olha aí, que eu marquei lá para vocês, e que proporciona uma forma lúdica e estimulante de aprendizado. Estas são opiniões subjetivas, ou seja, opiniões da pessoa que escreveu, só dela mesmo, baseada na interpretação pessoal, ok? Muito bem, vamos falar agora sobre a estrutura dos textos jornalísticos, dos textos informativos? Então, temos aí o título, ele vem formado ali pelo título, olha só, importante que você saiba. Essa é a estrutura, tá? Então, vem o título, a manchete, também, conhecido como manchete, que tem a função de chamar a atenção do leitor. Então, é importante no título algo bem chamativo, bem importante, tá bom? Então, a importância do título é essa, chamar a atenção do leitor. Outra característica é o subtítulo. Ele destaca o aspecto principal que será noticiado. Então, o subtítulo ele vai indicar ali esse aspecto principal, né, da notícia. E a lead é as informações básicas do início do texto. Então, ele vai ter ali, na lead, vai ter as informações básicas do que vai ser dito no texto, do que vai ser abordado, do que vai ser falado, né? Então, temos aqui para você, trouxemos aqui para você um texto, um link que vai indicar ali algumas situações. Olha só. Então, temos aqui, olha só, como temos aqui o título, né, que tem a função ali de chamar a atenção do leitor. Desmatamento na Amazônia tem queda histórica de 66% em julho. Notem aí, ok? Muito bem. Então, temos aí o título. Notem aí que é algo chamativo, algo sobre o desmatamento da Amazônia, que tem queda histórica de 66% em julho. Muito bem. Aí temos o subtítulo. Olha o subtítulo aqui, ó. Diz bem assim, ó. Nos primeiros 7 meses de 2023, a redução foi de 42,5% comparado com o mesmo período do ano passado. Muito bem, então temos aí o subtítulo que ele vai destacar o aspecto principal do que será noticiado. Então o que será noticiado? Será noticiado o desmatamento da Amazônia, a queda. Mas aí no subtítulo ele vai destacar o aspecto principal que será noticiado, que são os 7 primeiros meses de 2023, comparado ao primeiro período do ano passado. Muito bem. Aí o texto ele vai seguindo, olha só. Ele vai seguindo e tem a lead aqui, que ele vai começar a abordar aqui o desmatamento da Amazônia, teve redução de 66% em julho, mês de seca considerada mais favorável para os incêndios da floresta. E segue o texto, ele vai trazendo informações, gráficos, né, para maior entendimento das pessoas que não conhecem a linguagem científica. Então, ele vai trazer essas características do
de informação, ok? Muito bem, é isso. Vamos falando um pouco mais aí sobre o texto. Olha só, no texto indica assim, ó, o título Incêndio Florestal ameaça reservas naturais da região amazônica. Temos aí um título, ok? Temos o título do texto. Exemplo, isso é um exemplo para você entender como funciona a estrutura. Então, o título diz, Incêndio Florestal ameaça reservas da região amazônica. Muito bem. Aí temos o subtítulo. Notem aí que o subtítulo ele vai abordar o que vai ser importante lá no texto. Chamas se alastram em áreas protegidas, colocando em risco a biodiversidade e comunidades locais. Muito bem. Aí temos a LIDE. A LIDE ele vai abordar um pouco mais, ó, vai indicar aqui o básico do que vai estar no texto. O básico. Olha só. Um grande incêndio florestal está se espalhando rapidamente por áreas preciosas da floresta na região amazônica, colocando em risco a biodiversidade e comunidades locais. As chamas que começaram há 2 dias devido às causas ainda desconhecidas já consumiram centenas de hectares de florestas em reservas naturais em alto valor ecológico. Notem aí. Temos mais texto, não é isso? Temos mais, olha só. Autoridades e equipes de combate estão mobilizados para conter o avanço do fogo, enquanto a preocupação com impactos ambientais e sociais cresce entre especialistas e ativistas. Notem aí que o texto ele só traz informações, só traz fatos, ele não traz opinião. Então, o texto de notícia ou informativo, ele teria que ser assim, trazer só a notícia, né? Então, por isso que você está aprendendo a saber identificar o que é uma notícia, o que é uma opinião, para você saber ali essa diferença. Então, o lead ali, ou lead, ele corresponde ao primeiro parágrafo da notícia e fornece informações básicas que permitem ao leitor responder 3 questões. O que está acontecendo? Essa é a básica da notícia, né? O que está acontecendo? Quem está ocorrendo ou fazendo notícia e quando foi? Então, essas são as 3 perguntas básicas que vai ser respondidas na notícia. No texto fornecido, o líder nos informa sobre o que está acontecendo. Um grande incêndio, né? O quê? Um grande incêndio que está acontecendo. Quem está envolvido? É a pergunta que ele responde lá. Áreas preciosas da floresta na região amazônica. Quando? Começou? Há 2 dias. Então, notem aí que ele vai responder essas 3 questões. O que, quem e quando são esses 3 questionamentos que vão estar presentes na notícia. Muito bem. Então, o lead ou LED, olha só, corresponde ao primeiro parágrafo, ele deve permitir que o leitor possa responder as 3 questões. O que está ocorrendo, no caso o incêndio, quem está envolvido e quando ocorreu. Muito bem. Quem? A floresta. E quando? Há 2 dias. Muito bem. Então ele responde essas respostas aí a um texto de notícia, um texto informativo. Observe aí um texto que nós trouxemos para você, que diz assim, ó, Biblioteca Municipal Ana Maria Machado cobriu suas portas. Cobriu não, professor, abriu. Vamos repetir aqui então. A Biblioteca Municipal Ana Maria Machado abriu suas portas hoje no centro da cidade, oferecendo mais oportunidades de aprendizado para todos. Com um acervo diversificado e serviços modernos, a biblioteca visa promover o hábito da leitura e o acesso à informação. Seus recursos incluem empréstimo de livros, acesso à internet, salas de estudo, além de futuras atividades culturais. Notem aí que só vai trazendo fatos, somente fatos, né? Prosseguindo, olha só. Essa inauguração marca o avanço significativo para a educação e cultura locais. Convidam toda a comunidade a explorar e desfrutar dos recursos oferecidos pela Biblioteca Municipal Ana Maria Machado. Prosseguindo, olha só. Então, temos aí o lead que responde o primeiro parágrafo e deve permitir que o leitor possa responder 3 questões. Será se esse texto ele responde? Ele responde o quê? Vamos retornar aí no texto?
O que está ocorrendo aí? A inauguração, a Biblioteca Municipal Ana Maria Machado abriu suas portas hoje no centro da cidade, oferecendo mais oportunidade de aprendizado a todos. Então, temos aí já essa pergunta, né? O que está ocorrendo? A inauguração a inauguração dessa escola. E quem? É da Biblioteca Municipal. Quando? Vamos ver se temos aí com o acervo diversificado. É hoje, né? Isso, a inauguração. Muito bem. Então, ele responde aí esse questionamento. Muito bem. Com o corpo da notícia, precisa desenvolver informações também. A partir daí, ele vai desenvolver informações introduzidas no lead ali, que é responder duas outras questões. Como foi feito isso aí e por que foi feita essa inauguração. Então, também o texto informativo ele vai trazer essas características, ok? Muito bem, olha só. Então, o corpo da notícia ele precisa desenvolver essas informações aí que nós trouxemos. Como e por quê. Vamos analisar o outro texto aí? Olha só, observe aí. Então, temos aí o texto Homem na Lua, que diz assim, ó, 8 vezes Armstrong, olha só, repetiu a lenta e dramática dança. Notem aí que, olha só, o texto, O Homem na Lua, ele vai trazer, ele está repleto de opiniões. Está repleto de opiniões. Observe aí. 8 vezes Armstrong repetiu a lenta e dramática. Olha só como ele traz aí. Isso é uma opinião dele, né? Uma opinião de quem está escrevendo o texto. Notem aí que ele vai trazer algo quase que de literatura. Diria que de literatura, né? Não é nenhuma notícia. É uma literatura que ele vai e compara a chegada do Homem da Lua como lenta e dramática dança. Então é uma opinião. Notem aí que ele vai trazendo essa opinião. De costas para a paisagem da noite lunar, com as mãos seguras na escada de sua águia metálica. Olha só como ele vai trazendo essa ideia de opinião. Ele compara a espaçonave com uma águia metálica. Então tudo aí é opinião. Procurava com os pés cada degrau da histórica descida. Olha só, histórica descida. Né? Informações são opinião do autor, do texto. Então, notem aí que é fato. Chegou a Lua? Sim, é fato, é fato. Mas o texto em si é repleto de opinião. Opinião do autor. Quando ele diz assim, 8 vezes Armstrong repetiu a lenta e dramática dança. Ele desceu a escada da águia metálica. Chegada histórica, a descida histórica. Então, ele vai trazendo opiniões. Prosseguindo aqui, olha só. Aí ele indica aqui. Então veio o último lance de escada. Às 23 minutos de 20 de julho de 1969. Aí aqui onde está destacado, aí sim. Aí não é uma opinião, aí foi um fato ocorrido, um fato histórico da chegada do homem à Lua. Às 23h56 minutos de 20 de julho de 1969. Notem aí que temos um fato. Vamos prosseguindo? Armstrong, retornando aqui, ó, retornando. Opa, aqui. Armstrong estendeu seu pé esquerdo, ok? Apalpou cuidadosamente, olha aí, opinião. Como é que ele sabe? Né? Apalpou cuidadosamente o chão fino e poroso e pressionou e depois com mais força e só então deixou-se ficar de pé na Lua. Então notem aí que temos características nesse texto que vão trazer essas informações. Sua mão ainda se apoiou em alguns instantes no módulo, já vazio da atmosfera. Depois libertou-se totalmente e deu os primeiros passos. Muito bem. Então notem aí que ele vai trazer o texto, ele pode trazer, trouxe esse texto para você entender que um texto jornalístico, ele pode trazer opinião, pode trazer fato, e você tem que compreender, observar o texto e saber o que é uma opinião e o que é um fato. Saber o que é uma coisa e o que é outra. Ok? Muito bem. Até a próxima.